Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje eu venho trazer ao seu coração algo muito especial. Eu sou João Batista, atualmente estou coordenando a renovação carismática da Diocese de Patos de Minas. Sou da paróquia São João Batista, na cidade de Patos de Minas, e a convite do Padre Cizenando e também da Érica, coordenadora da renovação carismática de Varjão de Minas, aceitei esse convite para, nessa semana que antecede a grande festa da igreja, que é Pentecostes, eu venho trazer até você uma palavra falando um pouco sobre um dos dons do Espírito Santo, que é o temor de Deus. Quando nós falamos temor de Deus, parece que a primeira palavra que vem ao nosso coração é medo. E na verdade, o temor de Deus é a grande reverência por Deus, é o grande amor por Deus, é o grande desejo de ser íntimo dele, de estar próximo dele. Então, durante esses próximos minutos, espero contribuir com a sua fé, com a sua caminhada, com a sua vida de comunidade. Espero que através dessa fala, o seu coração possa se encher cada vez mais dessa graça tão grande, dessa bênção tão grande que é esse dom. Dom esse que nós recebemos desde o nosso batismo, e que é confirmado aí na nossa crisma, ou seja, é algo que está dentro de cada um de nós. Eu gosto sempre de dizer que no nosso batismo nós ganhamos 7 presentes, e esses presentes são colocados dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e com o transcorrer da nossa vida nós vamos abrindo pouco a pouco esses presentes. Por isso que ninguém pode falar, eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada, porque você que é batizado desde o seu batismo, Deus já te concedeu a graça de dons, que a gente chama também de dons de santificação pessoal. São aqueles dons que são colocados dentro do nosso coração pela graça do sacramento do batismo. Então são 7 pacotes de presente. A gente vai crescendo como criança, na nossa adolescência, aí vem a crisma, né? O sacramento da confirmação. É como se Deus batesse novamente a porta do nosso coração e dissesse assim: olha, esses presentes já estão dentro do seu coração, desembrulha, abra esses presentes e comece a usá-los em seu favor, em favor do seu coração e de sua salvação. E com o passar do tempo nós vamos, diante das necessidades da vida, a gente começa então a abrir esses presentes e colocá-los em prática. Desses 7 dons que durante essa semana você já está ouvindo sobre cada um deles aqui pelos canais de comunicação da paróquia, qual deles que você percebe que está em maior evidência na sua vida? Uns poderiam dizer, é o dom da fortaleza, porque diante das dificuldades da vida, é um dom que a gente tem colocado muito em prática e coloca muito em prática, é verdade. Qual é o dom? Poderia ser o dom do temor de Deus? Será que a humanidade nos tempos de hoje tem colocado em prática esse dom? Tem vivenciado com todo amor, com toda entrega, esse dom tão precioso? Será que nós realmente sabemos o significado desse dom? Então, durante esses minutos, nós vamos estar trazendo até você reflexões, palavra de Deus que vai com certeza nortear essa pregação, essa partilha, esse conteúdo que nós queremos trazer até você nesse instante. Eu quero basear, logicamente, toda a minha fala na palavra de Deus com toda a sua riqueza, tendo ela como aquela que vai nos direcionar como sempre. E primeiramente no livro do profeta Isaías, capítulo 11, de 1 a 3, vai falar, portanto, dos dons de santificação. E a palavra diz assim: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor ao Senhor.
Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Olha, já dá uma pista muito importante para essa conversa. Saber que a partir do temor ao Senhor, a alegria se encontrará em nosso coração. Então aqui já começamos a compreender que o temor não é ter medo de Deus, mas sim ter medo de ficar longe de Deus, ter medo de perder o céu, ter medo de perder a salvação. Se eu tenho medo de tudo isso, o que eu quero? Eu quero ficar perto de Deus, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero ter a proximidade para com Deus. Então, esse é o primeiro ponto. No meu coração, eu quero desembrulhar esse embrulho, esse presente, para que eu possa colocar em prática a partir deste momento, este dom tão precioso do temor de Deus. Dando continuidade a esta fala, eu queria trazer até você também o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre os dons do Espírito Santo. Atenção, parágrafo 1830. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Ou seja, ter a vida conduzida por Deus, E, logicamente, essa vida ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Esses dons são usados para que a gente se santifique, tenha uma vida cada vez mais próxima de Deus, tenha o desejo de estar sempre perto de Deus. Então, os dons são disposições permanentes que tornam o homem dócil, ou seja, acolhedor. É tão bonito quando você vê que as pessoas abriram todos os pacotes de presente, todos esses dons que Deus nos concedeu de forma tão plena, tão rica, e quando as pessoas colocam em prática o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom do temor de Deus, enfim, todos esses dons, todos os 7 dons que Deus nos concedeu são para que a nossa vida seja cada vez mais segundo a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer convidar a você com muito carinho a colocar em prática cada um desses dons. E aqui, o Catecismo vai trazer no parágrafo 1831 a continuidade dessa leitura, falando, portanto, desses 7 dons do Espírito, que é a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Quando nós colocamos em prática esses dons do Espírito Santo, obedecer se torna algo muito natural. Por que tem tantas pessoas que têm dificuldade? Dificuldade de rezar, dificuldade de buscar as coisas de Deus, uma frieza muito grande, porque ainda não se abriram a esses dons. Quando nós compreendemos um pouco mais sobre cada um deles, a nossa vida toma um sabor diferente, toma um gosto, um sentido diferente. Meu irmão, minha irmã, Deus hoje está falando ao seu e ao meu coração que é preciso de uma vez por todas compreender a importância de colocar em prática esses dons. E, de uma forma muito especial, o dom do temor de Deus. Eu quero trazer ao teu coração algo assim muito concreto do que diz respeito a esse temor de Deus. Esse dom nos mantém no devido respeito diante de Deus e na submissão à sua vontade. Isso, o dom do temor de Deus. O que ele faz conosco? Nos mantém no devido respeito diante de Deus e nos dá o entendimento da importância da submissão à vontade de Deus.
afastando-nos de tudo o que desagrada a Deus. Então olha que interessante. É aquilo que Deus nos presenteou para que nós tenhamos pavor daquilo que não é de Deus e tenhamos um desejo imenso sobre aquilo, sobre tudo aquilo que está relacionado a Deus. Então é isso que a graça desse dom realiza em nosso coração. Temor de Deus é um termo às vezes até desgastado, pois temos a falsa ideia de que se refere ao medo de Deus. Aqui eu quero partilhar algo que às vezes muitos de vocês estão me acompanhando, já viveram ou até fazem com os filhos de vocês, hein? Cuidado. Quando eu era criança, às vezes a mãe, para fazer uma correção mais firme, e não era por maldade não, era o jeito de instruir naquela época, às vezes dizia assim: você está fazendo algo de errado, papai do céu está vendo e ele vai castigar você. Então, irmão, eu não sei você, mas quando alguém dizia assim, vai, dorme com Deus, eu falo, meu Deus, dormir com aquele que me castiga. Então a gente cresceu, às vezes com aquele receio, com aquele sentimento de medo em relação a Deus. Então se você que está aí me ouvindo nesse momento, me assistindo, me acompanhando, faz esse medo com seus filhos, não faça isso mais. Você pode até dizer, olha, o papai do céu está vendo o que você está fazendo. E ele não quer que você faça isso porque está errado, né? Mas não fazer medo, criar às vezes um pânico na criança, porque às vezes a criança vai crescer com uma dificuldade de falar com Deus, ou seja, de rezar. Por quê? Porque Deus castiga, porque Deus é bravo, porque Deus fica bravo quando eu faço isso ou deixo de fazer aquilo. Então, esse é um dos pontos que nós precisamos rever. Quando eu comecei a pregar em seminários de vida no Espírito, a primeira pergunta que eu fazia quando eu pregava sobre o dom do temor de Deus, que é a primeira pregação que a gente faz sobre os dons de santificação pessoal, e eu perguntava o que é temor de Deus. Praticamente todos que estavam na Assembleia diziam, é ter medo de Deus. E eu te pergunto, você que é pai, você que é mãe, você quer que os seus filhos tenham medo de você ou respeito por você? Vale a pena pensar, não é verdade? Então, não é ter medo de Deus, ao contrário, é o reconhecimento do grande amor de Deus para conosco. Se Deus me ama, eu vou fazer de tudo para ser íntimo dele, para ser próximo dele, para jamais perder a sua amizade, para jamais perder aquilo de tão belo que ele tem reservado para o meu coração. Como ele me ama, eu procuro corresponder a esse amor, tentando agradá-lo em tudo, não por obrigação, mas também porque eu amo. Então olha que bonito desse dom do Espírito Santo. Ele nos concede a graça de termos no nosso coração um amor tão grande para com Deus, que eu quero fazer todas as coisas porque eu amo a Deus, porque eu quero ser íntimo, quero estar próximo, porque eu quero estar cada vez mais na presença dele. Então, pois o temor de Deus que nos na verdade temor de nos afastar do Pai que nos criou e que nos ama, de ofender a Deus que por amor sempre nos perdoa. Então o temor é esse sensor, esse alerta que existe dentro de nós. Não faça isso, porque você poderá estar desagradando a Deus. E eu não quero desagradar quem eu amo. Eu não quero desagradar, né? Por mais que muitas das vezes algumas decisões que a gente toma, a gente acaba não agradando, mas é por bem, é por amor. Então quando nós amamos a Deus, quando nós somos íntimos de Deus, quando nós somos próximos de Deus, nós queremos fazer tudo para agradar o nosso Deus, o nosso Pai. Na verdade, é um temor nobre que brota a partir do amor. Deus também quer ser amado por nós. É o respeito amoroso do Filho para com o Pai. Que coisa linda! Então o temor é o respeito, é essa reverência, é esse amor para com Deus Pai. Quando nós colocamos em prática esse dom dentro da nossa vida,
Na verdade, nós estamos testemunhando com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, o quanto nós amamos a Deus. Deus também quer ser amado por nós. Portanto, esse dom é o respeito amoroso do Filho para com o Pai. Leva-nos ao arrependimento e à busca do sacramento da reconciliação com um firme propósito de emenda. Ou seja, quando eu coloco em prática o temor de Deus, é aquele dom que deve, dentro do meu coração, gritar assim: procure o sacramento da confissão, reconcilie-se, porque da forma que você está vivendo, está desagradando, ferindo o coração de Deus. E já imaginou, irmãos, perder a salvação? Quanta tristeza em nossa alma, mas quanta dor no coração de Deus, daquele que nos criou por amor, que enviou o seu Filho para nos salvar, para nos conduzir para o céu, para um dia estarmos plenamente em sua presença. Já imaginou que tristeza no coração de Deus quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado e às vezes temos o absurdo de dizer que arrepender que nada, que confessar que nada. E na verdade Deus está nos chamando, através do dom do temor de Deus, a acender aquela lâmpada aqui na mente e dizer: a minha vida do jeito que está não está agradando a Deus não. Eu preciso mudar. Eu preciso ter o desejo, despertar em mim o desejo de uma conversão verdadeira. Quando essa conversão acontece, eu estou colocando em prática o temor de Deus. Esse dom que é para a minha santificação pessoal. Esse dom tira-nos da indiferença a Deus e nos leva à coerência. Esse é o dom que faz isso conosco. Tira-nos da indiferença para com Deus e nos leva a uma vida de coerência, ou seja, testemunho de vida. Eu vou fazer aquilo que eu prego, eu vou fazer aquilo que eu faço, ou seja, ter uma coerência em tudo aquilo que eu quero viver segundo a vontade de Deus. Então, quando nós colocamos em prática esse dom do temor de Deus, na verdade, nós estamos dizendo para Deus com uma frase muito clara: eu te amo. Eu te amo e reconheço o teu amor por mim e eu não consigo ficar longe desse amor. Eu não quero te entristecer, ó Deus, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas ações. Na verdade, o meu desejo é agradar o Senhor, é fazer aquilo que está no coração de Deus, o desejo do coração de Deus para o meu coração. Ser íntimo, estar cada vez mais perto do Senhor. Eu quero convidar você a refletir comigo a leitura que está no livro do Eclesiástico, que é um livro que traz uma linguagem muito clara, qualquer pessoa consegue compreender a riqueza deste livro, da Sagrada Escritura. No capítulo 1, a partir do versículo 11, eu vou estar pegando alguns versículos, porque do versículo 11 ao 40, tudo fala do temor ao Senhor, do temor de Deus. Então depois eu queria convidar você a ler toda essa leitura, do 11 ao 40, do 11 ao 40, mas comigo eu queria que você refletisse apenas alguns versículos, porque é um contexto muito rico, mas eu quero aqueles versículos que destacam principalmente a questão do temor a Deus. Versículo 11: o temor ao Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. Quando eu tenho na minha vida esse temor ao Senhor, Ele traz ao meu coração essa alegria. Por quê? Porque aquele que tem esse temor a Deus, essa verdade no coração, é uma pessoa feliz. Por quê? Porque fazer as coisas de Deus traz muita alegria. Por exemplo, gravar esse vídeo aqui não é fácil. A gente é acostumado com o povo e aqui eu tô ao som, os meus pássaros aqui cantando, eles ficam soltos aqui em casa. Mas é o público que eu tenho aqui agora. E
Eu confio que essa palavra vai chegar a muitos corações e vai conduzir muitas pessoas a uma reflexão muito grande sobre esse dom que nós estamos falando. E aí, meu irmão, quando nós ouvimos, compreendemos, traz alegria ao nosso coração. Há quanto tempo eu não falava sobre o temor de Deus? Então eu estou lendo aqui, tem um tempão já, pegando material, pegando livro, pegando o catecismo da Igreja Católica, pegando a palavra de Deus e também trazendo aquilo que está no coração. E quando eu vejo tudo isso, eu vejo como é bom amar a Deus sobre todas as coisas. Sentir Deus em tudo que Ele faz, em tudo que Ele se revela a cada um de nós. Isso é o temor a Deus. É o desejo de estar cada vez mais íntimo dEle. É o desejo de estar cada vez mais perto dEle. E fazer de tudo para que o pecado fique longe da nossa vida. Porque assim, quanto mais perto de Deus, mais perto da luz, mais longe da escuridão, mais longe do sofrimento que esse mundo às vezes nos proporciona. Versículo 12, o temor ao Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quer viver muito? Abra esse presente que Deus te deu, amado. A graça do temor de Deus é esse grande presente. Quem teme ao Senhor sente-se-á bem no instante derradeiro, ou seja, Deus não irá nos desamparar em nenhum momento. Ele sempre estará conosco. Essa certeza daquele que teme a Deus. Ele tem a certeza que ele nunca está sozinho. Versículo 16, o temor ao Senhor é o início da sabedoria. Olha, um puxa o outro, né? Um assunto puxa o outro. Quando nós falamos dessa graça do temor de Deus, nós já também falamos da sabedoria. O sábio é aquele que teme a Deus, que sabe o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, tudo aquilo que Ele faz e que é capaz de fazer na nossa vida. Versículo 19, aquele que teme ao Senhor achar-se-á confortado no dia da morte, será abençoado. Ou seja, descansará em Deus. Aqueles que partiram em Deus, que estão em Deus, a confiança que nós temos é a da ressurreição. Então não pode estar em nossos corações o pânico, o desespero, mas a certeza do consolo, da ternura e da misericórdia de Deus que nos ampara. Versículo 25. O temor ao Senhor é a raiz da sabedoria. Olha, o 22 falava que a coroa da sabedoria, ou seja, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está acima, e ao mesmo tempo o temor ao Senhor é a raiz, é aquilo que dá alimento, dá sustentação, aquilo que é fonte de vida. Olha a importância do temor de Deus. Versículo 27, o temor ao Senhor expulsa o pecado. Por quê? Porque eu quero estar perto de Deus e eu quero fugir de todas as ocasiões que me levam a sair da presença de Deus. Versículo 28, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. E o versículo 36, 34, pois o temor ao Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável. Agora se o 36, não sejas rebelde ao temor ao Senhor, não vás a ele com um coração fingido, não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. É um puxão de orelha esse versículo 36, né? Aonde nós somos chamados a arrancar, aqui nós podemos, né, no sentido espiritual, arrancar as máscaras. Enquanto no mundo está pedindo coloque as máscaras, aqui nós estamos dizendo sobre a questão espiritual. Arranque todas as máscaras. Não adianta chegar diante de Deus com o coração fingido, cheio de hipocrisia, cheio de mentira, porque Deus conhece o nosso coração. Convido você então a refletir sobre isso. O temor de Deus nos faz, como diz o capítulo 1 de Eclesiástico, a ter um desejo muito íntimo de ser próximo a Deus e de fugir de tudo aquilo que o desagrada. E no finalzinho do capítulo nos chama o quê? Arrancar as máscaras, arrancar o fingimento e a hipocrisia e a sermos sinceros e verdadeiros diante de Deus. E eu quero concluir também no livro do Eclesiástico, que é uma fonte de riqueza muito grande falando desse assunto.
No capítulo 2, onde também fala do temor a Deus, a partir dos versículos 18 ao 22. Aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem ao Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração. Santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem ao Senhor guardam os seus mandamentos. Têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Versículo 23 também. Pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Irmãos, concluindo essa fala do temor de Deus, eu não teria uma leitura melhor do que essa de Eclesiástico capítulo 2, até porque no versículo 11 diz assim: sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Todo coração que teme a Deus, que quer fazer a vontade de Deus por inteiro, que quer agradá-lo, não será desamparado. A palavra diz o quê? Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Ou seja, nós estamos nas mãos de Deus. Quando nós tememos a Deus, quando nós colocamos em prática o dom do temor a Deus, nós estamos querendo agradar a Deus. E se nós estamos querendo agradar a Deus acima de todas as coisas, Ele vai nos dar sabedoria para amar e cuidar e zelar e proteger aqueles que estão à nossa volta. Então ele é um dom usado em meu favor, no sentido meu para com Deus, mas que colocando ele em prática também eu consigo amar, cuidar e zelar por aqueles que estão à minha volta. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração e santificam suas almas na presença dele. Que coisa linda! Temer a Deus é ter vida de oração, é ter intimidade, é ser simples de coração, é arrancar as máscaras, é quebrar toda a hipocrisia. Ser de Deus na teoria é muito fácil. Agora, ser um cristão autêntico nas batalhas da vida, nas adversidades da vida, essa é a questão. Você, meu irmão, minha irmã, já desembrulhou todos os presentes que Deus um dia te deu no sacramento do batismo e confirmou na crisma? Você já colocou em prática todos os dons? Você já viveu ou já vive ou quer viver intensamente, colocando em prática esses dons, esses presentes que Deus te deu? Então peça a Deus nesse momento. Peça a Ele que te conceda a sabedoria necessária para colocar todos esses dons em prática, porque eles já estão no seu coração. Deus já te deu, Deus já te presenteou. Isto é a grande graça. O que Ele podia fazer, Ele já fez. Agora nós temos que pedir apenas que: Senhor, dai-me a graça de colocar em prática cada um desses dons que o Senhor já me concedeu. Eu sou imensamente feliz, eu sou imensamente grato por ser católico e pelo presente que o Senhor me deu quando meus pais me levaram ainda um pequeno bebê para ser batizado. E ali o Senhor infundiu, colocou dentro de mim esses 7 dons. Como sou feliz por isso. E logo, alguns anos depois, o Senhor me deu a graça de confirmar cada um desses dons na minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar esses dons no meu dia a dia para a minha santificação pessoal. E ainda tenho a oportunidade de, através desse meio de comunicação, junto com os meus pássaros, levar até você, meu irmão, esse tema tão rico do temor de Deus. Quando eu vivo intensamente esse dom, eu estou dizendo para Deus do fundo da minha alma: eu te amo. Do mesmo jeito que o esposo, quando ele quer
se declarar plenamente para sua esposa, ele às vezes não precisa nem de dizer eu te amo. É ele ajudar nas coisas simples da casa. Eu falo que é a declaração de amor mais linda. Quando nós vamos lavar uma louça, vamos ajudar a fazer o almoço, o jantar, nós estamos dizendo, eu te amo, meu amor. Quando nós fazemos com alegria as coisas de Deus, quando nós fazemos com singeleza tudo aquilo que Deus nos chama a fazer, nós estamos dizendo para Deus, eu te amo. E estamos ouvindo dele em todos os sinais à nossa volta. Eu também te amo. Entreguei meu filho para te salvar. No mínimo, meu irmão, o que você e eu podemos fazer é viver intensamente esse amor. E eu vivo o amor a Deus, o amor ao próximo, colocando em prática no meu coração o temor, o respeito, a reverência, o desejo de um dia alcançar o céu. Mas para isso, hoje eu tenho que ter medo de perder o céu, ter medo de desagradar o coração de Deus, ter medo de não alcançar esse presente, esse prêmio que Ele já conquistou para mim. Por isso, eu luto com todas as forças, com todo o desejo da minha alma, para alcançar esse prêmio que é o céu. O temor a Deus é um dom muito especial do Espírito Santo. Peça-o na sua vida e durante toda ela você pode ter certeza que a alegria será algo constante em todo o seu ser. Deus o abençoe. Obrigado, Padre Zenando, pelo convite. Espero que através dessas poucas palavras eu possa ajudar os irmãos e irmãs que puderam acompanhar esse vídeo neste momento. Deus abençoe a todos. Nos encontramos por aí na missão. Forte abraço.